E aí, pessoal, vamos continuar estudando os conceitos básicos da teoria de controle? Bora! Bom, então a gente já definiu funções de transferência, que é algo fundamental para nós trabalharmos os sistemas de controle. E agora vamos definir o que são matrizes de transferência, tá? Que é, no fundo, uma generalização do conceito. Então é isso, pessoal. Para um sistema SLIT-RC, onde nós temos aqui que y maiúsculo de S, né, é igual a G de S, U de S, onde? Bom, observe que agora não é mais uma única entrada e uma única saída, mas eu tenho aqui um vetor de saídas, y de S, um vetor de entradas, U de S. A dimensão desse vetor de saídas, ele é R, né? Ele tem R saídas, então esse vetor é uma matriz de dimensão R por 1, e esse vetor aqui é M de Maria por 1, M por 1, tá? De entradas. Então você tem múltiplas entradas, múltiplas saídas. Então você não tem apenas uma função de transferência, mas você tem várias funções de transferência. E a matriz que relaciona esse vetor de saídas com esse vetor de entradas é definida então como sendo a nossa matriz de transferência. Bom, fazendo uma representação em formato de caixa preta, seria algo desse tipo. Bom, então eu tenho lá as minhas M entradas, tá? E as minhas transformada de Laplace, na realidade, das minhas M entradas, a transformada de Laplace das minhas R saídas. Então a minha matriz G naturalmente tem dimensão R por M, R linhas e M colunas. Então o caso particular dessa matriz de transferência é quando o número de saídas é igual ao número de entradas, que é igual a 1, que aí nós recaímos de um sistema MIMO para um sistema SISO, né, uma entrada e uma saída. E a minha matriz de transferência fica 1 por 1, torna-se então apenas uma única função de transferência f de s. E f de s pode ser expressa como um polinômio da variável s no numerador, dividido por um polinômio na variável s no denominador. Uma coisa importante é que esses polinômios aqui não têm fatores comuns, né? E então as raízes desse polinômio do numerador são definidas como zeros da função de transferência f de s. E as raízes desse polinômio do denominador, d de s, são definidas como sendo os polos da função de transferência f de s. No numerador, eu posso expressar, então, o meu polinômio como tendo o grau n, né? O maior grau aqui do polinômio numerador é n, de nariz, e do denominador é m de mamãe. Se n for maior que m, ou seja, a ordem do numerador aqui, o polinômio do numerador, for maior do que a do denominador, essa função de transferência f de s é dita imprópria. Se o n for menor ou igual a m, ela é dita própria, e se n for menor que m, então a função de transferência ela é dita estritamente própria. Então, mostrando um exemplo simples aqui, nós temos... Bom, essa função aqui, ela é imprópria, própria ou estritamente própria? Estritamente própria, né? A ordem aqui é s ao cubo, né? Esse polinômio aqui tem ordem 3. E esse aqui 1. Então, n é menor que m. É estritamente própria. E agora nós podemos fazer o plano complexo e fazer o chamado mapa de polos e zeros. Ou seja, quais são os polos dessa função de transferência? São os valores
que fazem o polinômio do denominador igual a zero. Quais são eles? Se eu igualar o denominador a zero, eu vou ter que... Quais valores que fazem isso ser zero? S igual a zero, S igual a menos 3 e S igual a menos 4. Né? O que torna um produto zero é se um dos fatores for nulo. Né? E no numerador, o que faz o numerador ser igual a zero? S igual a menos 2. Né? Então vamos colocar isso no chamado mapa de polos e zeros, que nada mais é do que a gente desenhar esses polos e zeros no plano complexo. Tá? Bom, então está aí o plano complexo, esse é o eixo real, horizontal, e o eixo vertical, o eixo imaginário. Então está aqui desenhado em azul o zero em menos 2, e a gente representa o zero no mapa de polos e zeros. A gente sempre coloca, é usual a gente representar o zero como essa bolinha aqui, né? E os polos como um X. Tá? Bem usual essa representação. Então, esse termo aqui deu origem a esse polo aqui, né? Esse termo aqui deu origem a esse polo, e esse S aqui deu origem a esse polo na origem. Enquanto que esse termo aqui do numerador deu origem a esse zero aqui. Bom, uma outra coisa muito comum e importante na teoria de controle, nos conceitos básicos dessa teoria, é a representação de um sistema em sua forma canônica de representação em diagrama de blocos. E uma forma muito importante é a forma chamada canônica. O que seria essa forma canônica? Bom, então essa é a representação, a forma canônica do diagrama de blocos. Essa minha função R maiúsculo de S. E aqui tudo maiúsculo porque é o que? Nós somos no domínio de Laplace. Letras em minúsculo são funções do tempo. Letras em maiúsculo são funções em S, né, de Laplace. Então aqui nós estamos no domínio de Laplace. Então a entrada é R maiúsculo de S, a saída C maiúsculo de S. E nós temos aqui essa função G, tá? Que é a função de transferência de canal direto, tá? Da minha forma canônica. E o H é chamada de função de transferência de realimentação, porque de fato ela está realimentando, ela pega a saída aqui, tá vendo? Multiplica por essa função de transferência H e sai esse sinal B de S, que eu estou chamando de B, que é o que vai ser comparado novamente com a entrada, né, diante desse somador, e vai gerar esse sinal E de S, que nada mais é que R menos B. Né, aqui eu estou considerando um sinal negativo aqui. Eu poderia fazer uma forma canônica considerando aqui um sinal positivo? Sim, mas aí vai mudar um pouquinho o equacionamento, mas pode. Aqui a gente vai considerar com sinal negativo, ok? Sem problemas. Então, o meu E geralmente é chamado, esse sinal que fica depois do somador aqui e antes da função G, a gente chama esse sinal de sinal de erro, porque de fato ele mede um erro, né, entre a entrada que é R e H vezes a saída, né? H vezes a saída é o B. É comparado com esse R e gera esse sinal E, que é o sinal de erro. Esse sinal de erro passa então por esse G, que é uma parte onde tem a dinâmica, digamos, principal do meu sistema de controle, tá? Mas por enquanto a gente está vendo apenas um sistema, uma planta industrial, um robô, um sistema elétrico, qualquer coisa, né, que possa ser representado por essa forma canônica aqui. Tá? Então vamos equacionar, o que a gente pode tirar de equações aqui, olhando para essa matemática aqui. Os blocos aqui são muito simples, é um bloco de somador que ele vai pegar as entradas, somar e gera uma saída. E esses blocos aqui são os blocos de função de transferência, né? Ou seja, a saída desse bloco é a entrada vezes a função de transferência. Então é muito simples o diagrama de blocos, certo? Então o que é a G de S? Bom, como é que a gente pode equacionar isso daqui? O que a gente pode escrever de equações olhando para esse diagrama de blocos? Bom,
C de S é igual a esse sinal E de S vezes G de S. Então, vamos escrever aqui. Ok. Qual outra equação que eu posso escrever? B de S é igual a C de S, que é esse sinal aqui, né? C de S vezes H de S. Concorda? B de S é igual a C, que é a saída, vezes a função de transferência de alimentação H. Então, e qual outra equação que a gente pode escrever aqui? Bom, nesse somador aqui a gente tem uma equação, né? Por quê? Essa saída do somador E de S é o quê? R de S mais... Seria mais B de S, mas como eu tenho esse sinal de menos aqui, então é menos, né? Então, E de S é igual a R de S menos esse sinal aqui que é B de S. Se eu substituir agora esse E de S nessa equação, o que eu vou ter? Ok, agora eu substituo esse B de S que eu tenho aqui nesse lugar aqui. Bacana. E por fim, o que eu faço agora? Eu posso juntar tudo que é C de um lado, né? Tudo que é saída C maiúsculo de S de um lado e deixar o R de S do outro lado, né? Para que eu possa fazer depois a saída sobre a entrada e achar o quê? Uma função de transferência, porque o que é a saída C de S sobre R de S? Seria uma função de transferência que, digamos, englobaria o comportamento de tudo isso aqui que está no meio, certo? Seria uma função de transferência única, que seria a saída C de S sobre R. Então, seria a forma de transformar a forma canônica em apenas uma única função de transferência. Tá? Claro que em função de G de S e H de S. Né? Vamos ver então. Olha então que interessante, eu isolei o C aqui, eu posso botar em evidência o C, né? Aí fica 1 mais GH, e do lado de cá eu já tenho o R separado, então fazendo C sobre R eu tenho isso aí, G de S sobre 1 mais G de S vezes H de S. Então manipulando aqui, fazendo essa álgebra aqui, eu consigo uma única função de transferência que representa o comportamento global dessa forma canônica. O nome que a gente dá para essa função de transferência aqui é função de transferência de malha fechada, tá? Aí. Agora vamos a uma outra definição bem interessante. Já que a gente definiu aqui a nossa FTMF, que é a função de transferência de malha fechada, a gente vai definir também uma tal de função de transferência de malha aberta. O que é isso, função de transferência de malha aberta? É literalmente quando eu abro essa malha aqui, ou seja, abro essa realimentação. Qual que é a definição, conceito de função de transferência de malha aberta? Eu vou partir de uma função dessa da forma canônica e vou abrir aqui, ó, tá vendo? Ó? Vim com a tesoura e, puf, abro aqui. Uma vez que eu abri aqui, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, isso é uma coisa interessante. Eu não vou considerar, para definir a função de transferência de malha aberta, eu não vou considerar, porque a função de transferência de malha fechada é a saída do sistema, né? C de S sobre a entrada R de S. Isso foi feito para definir a função de transferência de malha fechada. Para definir a minha função de transferência de malha aberta, eu não vou considerar o C como sendo minha saída. Eu vou considerar o R como sendo a entrada. Mas sabe o que eu vou considerar como sendo a saída? O B. É, exatamente. Se eu considerar o B como saída e o R como entrada, aí eu defino uma função de transferência chamada de malha aberta. E qual que é essa função de transferência de malha aberta? Ora, R menos zero, né, porque aqui o B dançou, então R menos nada dá o próprio R aqui, né? Dá o próprio R aqui no lugar do E. Né? O que a gente pode equacionar? Vamos equacionar então. O E é igual a R mais zero. Vamos colocar aqui. O E
é igual a R mais zero, ou seja, o próprio R. E o B está aqui. Então, o que é a saída? Aqui no caso que eu estou considerando B de S sobre a entrada R de S. O que é B de S sobre R de S? Ora, B de S é nada mais é do que G vezes H vezes o R, que é igual ao E aqui, não é isso? O B é igual a G, olha lá, passou aqui, vezes H, deu o B. Então, é simplesmente. Então, está aí definida. FTMA, função de transferência de malha aberta. É G vezes H. Então, se olhando para um diagrama desse na forma canônica, qual que é a função de transferência de malha fechada? C sobre R. Igual a função de transferência de malha aberta? É B sobre R, ou B sobre E, né? Dá na mesma. B sobre E, que vai dar G vezes H quando aqui está aberto. Quando nesse ponto aqui, onde está o sinal B, antes do somador aqui, está aberto. Quando está aberto, por isso que é malha aberta. Daí vem o nome. Ah, essa função de transferência de malha aberta é importante? Muito, muito. A gente vai ver mais adiante o diagrama do lugar das raízes e a gente vai olhar basicamente, apesar do sistema original que a gente vai estudar lá ser um sistema desse tipo de malha fechada, muitas das vezes basta olhar para G vezes H, ou seja, para a função de transferência de malha aberta, para a gente fazer um monte de coisas. Então ela é fundamental. Ah, só uma pequena observação aqui, meus amigos, que é muito comum a gente encontrar uma forma canônica desse tipo, onde o H, tá vendo, é um fio direto, ou seja, o H de S igual a 1, né? Se você fizer H de S igual a 1, B vezes 1 dá o próprio C, então o sinal B coincide com C, então é um curto aqui, né? Esse tipo de situação é chamada de realimentação unitária, tá? Porque o H de S é igual a 1. Então a gente representa assim com fios ligando diretamente a saída até lá o somador e é chamado de realimentação unitária, tá? Só um detalhe. Bom, pessoal, vamos ver agora aqui um exemplo, mas com um diagrama de blocos de um sistema não com uma entrada e uma saída apenas, mas um sistema MIMO, ou seja, múltiplas entradas e múltiplas saídas. No caso aqui, duas entradas e duas saídas, né? Já dá para a gente entender. E agora? Como é que eu resolvo essa doideira aí? Normalmente, não tem doideira nenhuma. Isso é fácil. Claro que a gente vai ter uma matriz de transferência aqui, né? Se tem duas entradas e duas saídas, né? Ó, se a gente tem aqui duas entradas e duas saídas, qual que vai ser a ordem da minha matriz de transferência? Vai ser 2 por 2, concorda? O vetor de saída é igual a matriz de transferência vezes vetor de entrada, como a gente viu. Tudo bem, então C1 e C2 são minhas saídas, R1 e R2 são minhas entradas. E esse F, essa função de transferência F11, F12, F21, F22? Não sei, a nossa missão é justamente encontrar o valor dessas funções aqui. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é transformar esses pedaços aqui, que são formas canônicas, em funções de transferências únicas. Você concorda? Bom, agora como é que eu faço? É só equacionar isso aqui. O C1 vai ser o quê? Essa soma. O que é essa soma? R1 vezes essa função de transferência mais R2 vezes essa. Então, vou escrever aqui, ó. C1. E agora eu vou omitir esses de S aqui, tá? Esses de S, C1 de S, G1 de S, todo mundo já sabe aqui que é funções de S, né? Então, por simplicidade de notação, eu vou omitir por hora os parênteses S aqui, tá? Aí no final se sabe que tem que ter que é a função de S. Então, C1 é igual. Pronto.
E a outra equação que eu tenho para C2? C2 é igual a R2 vezes G2 sobre 1 mais G2 direto, né? Vezes G3. Ou seja, C2 é o quê? R2 vezes esse bloco G3. Só isso. Bom, agora basta escrever isso em forma matricial, né? Aqui eu tenho a componente 1, 1 da matriz, aqui eu tenho a componente 1, 2. Aqui eu tenho a componente 2, 2 da matriz, né? Só que isso aqui é como se fosse o quê? Mais 0 vezes R1, né? Eu posso dizer isso aqui, certo, pessoal? Para passar para a forma matricial, essa coisa aqui. 0 vezes R1. Então, esses são exatamente aqueles valores de F11, F12, F21, F22. Então, o sistema final fica dessa forma aqui, ó. Pronto. Tá aí. Simples desse jeito. Legal, né?